Bem-vindos então ao 18º Stage. Vocês acham engraçado estar bem-vindos, mas só vocês são bem-vindos. Certo, vamos para a revisão. Primeira pergunta da semana passada. O que Deus disse a Abraão depois que Ló se separou dele? Logo depois que houve a separação, o que Deus falou com Abraão? Ele olhou ao redor, que toda a terra que ele era dele. Exatamente, ele precisava olhar em volta dele, né? E aí ele olhou em volta e aí? O que aconteceu? Deus disse que tudo que ele conseguia ver seria dele e dos descendentes dele. Então ele percorreu toda essa região que se chamava Canaã. Quais foram os novos nomes que Deus deu a Abrão e Sarai? Abraão e Sara. Vocês lembram o que significa Abraão? Pai de muita multidão e Sara, princesa. Princesa, exatamente. Pai de multidões. Por que seria um milagre Abraão e Sara terem um filho? Eles tinham uma idade avançada e ela nunca pôde ter filho antes. Quem dá vida a todos os bebês? Deus dá vida aos bebês. Alguma coisa que Deus queira fazer, mas não pode? Não. E não vale aquela pergunta, Deus pode sumir? Não. Então Deus não pode tudo. Não, Deus pode todas as coisas no sentido que Ele tem poder para tudo. Mas uma coisa absurda dessa, não. Quem conhece o futuro de cada pessoa? Deus. Deus conhece o futuro, nós não podemos ver. Deus conhecia toda a maldade de Sodoma e Gomorra? Ele presenciava isso diariamente. Todos os dias. Se as pessoas rejeitarem a Deus, Ele as deixará impunes? Não, a Bíblia não nos mostra que não, Deus não deixará impune. Porque Deus não puniu imediatamente as pessoas más de Sodoma e Gomorra? E por que não pune imediatamente os pecadores hoje em dia? Deus dá um tempo uma oportunidade, dá um tempo para quê? Para o arrependimento. A misericórdia de Deus sendo estendida. Ele faz isso hoje. Ele dá esse tempo às pessoas. Será que Deus apenas ameaça, mas não castiga os pecadores? A gente viu Ele ter castigado algum pecador já? Qual? Exatamente. Os pecadores de Sodoma e Gomorra. Mais alguém na semana passada? A esposa de Ló. Como é que era o nome dela? A Bíblia não diz. Alguém pode deter Deus quando Ele decidir castigar as pessoas por não se arrependerem? E aí eu coloquei entre parênteses, se arrepender é concordar com Deus, que é um pecador. Alguém pode impedir Deus? A ONU? Os direitos humanos? Dos animais? Não. Os animais são quase como humanos hoje. Tem muito vereador se candidatando dizendo que ele protege os animais. Vote nele, os cachorros, os gatos. Tudo vota nele. Por que Deus enviou os seus anjos para resgatar Ló e sua família? Porque Ló era um crente. Ele cria em Deus. Cria nas promessas de Deus. Por isso Deus o resgatou. Por que Deus puniu a mulher de Ló? Sua desobediência. É isso que a gente precisa lembrar na vida dessa mulher, ou no final da vida dela. Então, na semana passada nós vimos que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, por causa da fé que ele tinha no libertador, por causa da fé que ele tinha na misericórdia de Deus e por causa da fé que ele tinha até mesmo nas promessas de Deus, Deus deu a ele justiça. E foi uma justiça dada a ele. Ele não conquistou a justiça. Ele não podia ser justo. Ele ganhou a justiça. E hoje nós vamos ver o maior teste de fé e obediência que Abraão já teve na vida dele. Nós vamos ver também, através desse teste, a fidelidade de Deus. Deus, ele sempre é o foco central em cada história da Bíblia. Em cada relato da Bíblia, Deus é a pessoa central. Porque a Bíblia é a história de... Olha lá. Dá uma recado. Então a gente viu que Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Eles tiveram a promessa de um filho. Isso era algo completamente impossível para os dois. Mas lembrando do que Deus disse a Sara
Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ele não responde essa pergunta. É interessante isso. Abraão não responde ela. Sara não responde ela na Bíblia. Nem Deus responde ela. Essa pergunta fica no ar. Por um tempo. Porque logo Deus dá a resposta. Então vamos ver a resposta de Deus a essa pergunta. Gênesis 21. Nós vamos ler o capítulo 21, os versículos 1 a 3. Passo a ler então. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. A resposta da pergunta de Deus foi dada aqui? Existe alguma coisa impossível? Não existe. Deus mostra através do que aconteceu. E o que aconteceu aqui então, nesse trecho que a gente leu? Aconteceu que a incredulidade dos dois foi jogada na cara deles, por palavras ditas no termo de hoje. Traduzindo então foi isso. Mas, de forma simples dizendo, o que aconteceu? O impossível aconteceu. Foi isso que aconteceu. O impossível. E Abraão, ele é o criador de todas as pessoas. Abraão. Deus é o criador de todas as pessoas. Ele deu vida a Abraão. Ele deu vida a Sara. Ele deu vida a todas as pessoas. A nós. Também deu a Isaac. E como a gente já viu, por Deus ser o nosso criador, Ele também é aquele que nos possui. Nós somos dele. Nós pertencemos a Deus. E Isaac não era diferente. Ele pertencia a Deus. Então, após o relato aqui que a gente leu, a gente vai dar um pulo no tempo, aqui no texto bíblico. E nesse tempo que a gente vai pular, o que aconteceu? Muitos anos se passaram. Isaac ele se tornou um rapaz. A Bíblia não nos diz que idade ele possuía nesse evento, mas a gente sabe que tanto a mãe como o pai dele o amavam muito. Afinal, ele era um filho do impossível, né? Então Isaac era um filho na velhice e certamente ele era muito amado. E Abraão cria que através desse filho o libertador ia vir ao mundo. Então o filho também era o cumprimento de uma promessa, o Isaac. Só que um dia Deus mandou Abraão fazer uma coisa totalmente inesperada. Uma coisa difícil. Vamos ver o que foi isso. O capítulo 22. Capítulo 22, versículos 1 e 2. Alguém pode ler? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que ele indicarei. Pessoal, pense no que está acontecendo aqui, que o Guilherme acabou de ler para nós. Nesse pedido que Deus faz. Sabe quantos anos se passou desde o nascimento dele até essa conversa aqui? 30 anos. 30 anos se passaram. E depois de tanto tempo Deus ficar em silêncio, ele diz isso. Imagine, Abraão, ele pensou assim, bom, agora eu vou caminhar para o fim, né? Para minha velhice, aproveitar meu filho. Deus cumpriu tudo que ele prometeu. Eu fui próspero, fui protegido, tive o filho. Então agora é só descansar até Deus me chamar. Mas não, Deus fala com ele. E quando ele fala, ele faz esse pedido. Ele ordena, na verdade, que Abraão sacrifique o único filho dele.
Imagina a surpresa que deve ter sido para Abraão. Deus pedir isso. Que prova é essa? Mas vamos pensar o que está sendo provado aqui. É uma prova. A Bíblia nos diz que ele foi provado. Deus pôs Abraão à prova. O que está sendo provado? O que está sendo colocado à prova? Duas coisas a gente pode perceber que estão sendo colocadas à prova aqui. Uma delas é o amor de Abraão. Deus estava vendo se Abraão amava mais o filho da promessa ou ao Deus da promessa. Ou será que ele amava mais o filho? Então isso estava sendo provado ali. O que também estava sendo provado era a fé de Abraão. Se Abraão teve as promessas e também teve o filho, Deus estava pedindo algo a ele, será que ele ia continuar com fé? E a gente pode pensar algumas coisas, imaginar, coisas que passariam na nossa mente e que talvez passassem na mente de Abraão. Então algumas perguntas que poderiam surgir na mente dele. Será que Deus tinha mudado de ideia quanto a Isaac e a sua promessa, ou as suas promessas? Como as promessas iriam se cumprir se Abraão matasse Isaac? Será que Deus havia decidido que o libertador não seria um dos descendentes de Isaac? Essas perguntas podiam estar na mente dele. E quando a gente lê o texto, a gente também pode se perguntar, tá, mas e as promessas? Será que Isaac foi rejeitado? O que ele fez? Vamos ver a reação de Abraão a isso. Vamos ver como ele reagiu. No versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele preparou aqui a cesta de piquenique, foi isso que ele fez? E passear com o filho dele? Pessoal, é impressionante isso. A Bíblia nos diz que simplesmente no outro dia de manhã, ele levantou, preparou tudo, ainda chamou ajudantes e chamou o filho e foi. Cortou lenha ainda. Ou seja, não foi algo que ele nem pensou, né? Uma ação rápida. Não, enquanto ele cortava cada lenha daquela, ele pensava que aquela lenha era para o filho dele. Então houve muito tempo para ele pensar, mas ele cumpriu. Isso nos deixa surpresos em relação a Abraão, porque ele não hesitou, não duvidou, não questionou a Deus. Vocês lembram quando Deus disse a ele que ia destruir Sodoma e Gomorra? Ele questionou a Deus. Ele questionou? Como ele fez isso? Ele falou assim, mas Senhor, se tiverem 50 justos, tu vai matar o justo com o ímpio? Faria isso o juiz de toda a terra? Então ele questionou. Não faz isso, como é que o Senhor vai destruir? Tem gente boa lá. Quando Deus disse que Sara ia ter um filho dele, ele sugeriu a Deus outra ideia? Sugeriu? Eu tenho meu filho Ismael, deixa ser ele. Mas aqui, ele não abre a boca. Ele não dá risadinha. Ele só vai rachar lenha. Ele vai obedecer. Agora a gente se pergunta, como ele pode ter agido assim? Como é que ele agiu assim? Com essa fé, desse modo? E uma coisa que a gente precisa entender é que até aqui, Abraão teve muitas experiências com o Deus dele. Ele conhecia o Deus dele. A fé, tanto de Abraão como a nossa, ela é como um músculo. Em que sentido? Ela pode ser exercitada, a nossa fé. Cada vez com um peso maior. Na medida que a gente vai suportando um peso, a gente passa para outro. A nossa fé é exercitada. E Abraão, durante toda a sua vida, teve a sua fé exercitada.
Primeiro para sair da sua terra. Depois para tantas lutas que ele enfrentou. Um relato que a gente nem leu aqui, mas ele foi socorrer Ló. Diante da promessa de um filho que ele não poderia ter. Então, ele teve muitas experiências, e outras que possivelmente a Bíblia não nos diz, de fé. Então, ele conhecia o Deus dele. A fé dele já estava experimentada, exercitada. E, assim como ele, a nossa fé também ela pode ser exercitada. À medida que a gente vai tendo fé no pouco, e os desafios aumentam, a gente pode ir tendo fé na medida que a gente conhece a Deus. A gente só pode ter fé por causa do Deus que a gente tem fé. E eu vou dar uma ilustração em relação a isso. Se eu convidasse vocês para viajarem comigo de carro, né? Eu ia dirigir um ônibus, e aí tinha uns 15 lugares. Se você não topasse comigo, por medo, você estava demonstrando que não tinha fé em mim. Será que isso ia me ofender? Se eu for um bom motorista, vai me ofender. Se eu for um mau motorista, bom, daí eu vou botar a mão na cabeça e pensar, não, tem gente que é melhor eu mudar. Mas se eu for um bom motorista, sim, vai me ofender isso. Agora, se você entra no ônibus e até dorme na viagem, o que isso mostra? Que você confia em quem está lá dirigindo. A única pessoa que dorme comigo no carro é a Tati até agora. A pessoa que mais confia em mim, sabe por quê? Porque é a que mais me conhece. Não, se fosse por isso, ela não dormia. Então, da mesma forma, Deus ele é totalmente digno de confiança. Ele não falha. Eu, por mais que seja um bom motorista, eu posso falhar. E essa falha pode ser fatal. Pode matar todos os ônibus. Mas Deus não. Então, quando a gente tem fé em Deus, a gente está agradando Ele. Porque a gente está mostrando que Ele é o que é. Para nós, o Senhor é o que é mesmo. O Senhor é poderoso para guardar. Sabe por que eu estou dormindo? Porque o Senhor não dorme. Por isso eu posso dormir. Agora, quando a gente não confia em Deus, na forma como Ele dirige as coisas, a gente ofende a Deus. A gente está dizendo, não, Senhor, eu acho que eu sou melhor capacitado para conduzir essa situação com as minhas ideias do que o Senhor com as suas. Isso é uma ofensa contra Deus. Então, Abraão nada mais estava fazendo do que agindo conforme o que ele sabia. O que ele sabia? Como é que era o Deus dele? O Deus dele era grandão, então ele sabia que podia ter uma fé grande. Então a sua fé aumenta na medida que você conhece a Deus. Nas experiências que você tem com Ele. É assim que sua fé aumenta. E é assim que a fé dele estava de uma maneira aí surpreendente para nós. A Bíblia também nos diz, lá no Novo Testamento, em Hebreus 11:19, que Abraão levou em conta uma coisa quando ele estava indo sacrificar Isaac. Ele levou em conta que Deus podia ressuscitar mortos. Deus alguma vez ressuscitou mortos diante de Abraão? Não, gente. Nunca. Mas ele tinha fé que Deus podia fazer isso. E tem gente que viu a ressurreição e não teve fé. Então, aqui conta que Abraão estava pensando nisso. Olha que fé ele tinha. Pensando no poder de Deus, né? Então, ele sabia que mesmo matando o filho, Deus poderia ressuscitá-lo. E sabia que nada era impossível para Deus. Vamos continuar a leitura e ver o que acontece. Aí nos versículos 4 a 7. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Pessoal, eles caminharam ou andaram de jumento 3 dias. 3 dias. Você fica nervoso com um dia antes de uma prova importante? Imagina 3 dias antes de uma situação tão difícil como a dele.
Então, 3 dias viajando, ele viu o local ao longe. Vamos continuando então, versículo 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine a perspectiva de Isaque. Isaque ele já tinha presenciado muitos holocaustos, muitos sacrifícios. Mas ele estava percebendo que o pai dele tinha esquecido uma coisa ali. Isaque não sabia que o próprio sacrifício ia ser ele. Então imagine, vamos fazer um churrasco. Daí a gente vai lá para o meio do mato. E você percebe que o seu pai não está levando a carne. Aí você imagina, bom, meu pai vai caçar então. Aí você vê que não tem caça em volta. Aí você pergunta, pai, você esqueceu a carne? Era mais ou menos isso. Pai, você esqueceu algo muito importante? Esqueceu o sacrifício? Vamos ver o que Abraão responde para ele. Versículo 8. Respondeu Abraão: calme, filho. Você será o sacrifício. É isso que ele disse? Não. Olha o que ele disse. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai prover. Abraão confiou em Deus. E crer em Deus, pessoal, é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Crer em Deus é o que você tem a fazer de mais importante nessa vida. Escutar os estudos aqui nas terças à noite, mesmo em dias de frio, pode não significar nada. Ouvir aqui que Deus quer que você creia, pode não ter importância nenhuma, sabe por quê? Se você for ao médico e disser ao médico, eu estou assim, estou sentindo isso, aí você vai esperar o médico fazer o quê? Ele vai dar um diagnóstico e vai te mandar embora, é isso? Você está muito mal, realmente. Você está com inflamação no pulmão, então pode ir embora. Vai e não volte mais. É isso que ele faz? O que ele faz logo depois que te examina? Alguns rapidamente. Tem um olhar de raio-x. Virose. O que ele faz? O doutor está com dor nas costas. Virose. Mas na perna também. 2 viroses. Ele faz o quê? Com os rabiscos dele? Ele faz uma receita. Aí você pega a receita. Obrigado, doutor. Vai para casa, senta, põe a receita na mesa e olha para ela. Tô melhor. É isso? Você tem que ir lá comprar. E aí depois de comprar, você põe o remédio em cima da mesa e olha para ele e diz, tô curado. É isso? Você precisa tomar esse remédio. Tomar essa medicação. É ou não é, Vitor? Com certeza. Olha, essa seringa salva, o Vitor mostra. Legal, mas eu não quero. Ouvir a palavra de Deus é a mesma coisa que o médico receber a receita e não fazer nada. É necessário crer na palavra de Deus. Não só ouvir ela. Você precisa crer o que está ouvindo aqui nas terças. Em qualquer lugar que você ouvir a palavra de Deus. Quando você lê em casa, é necessário crer nela. Para que ela realmente tenha efeito na sua vida, poder na sua vida. E aí você está agradando a Deus com isso também. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus e não crê nela, a gente está agindo da mesma forma que Satanás agiu quando ele falou com Eva. Eva disse, olha, a palavra de Deus diz o seguinte, diz que eu vou morrer se eu comer. Aí Satanás diz, o quê? Não vai morrer. Então quando a gente olha para a palavra de Deus e diz algo, a gente diz, não é assim.
Eu, pecador? Não, eu até sou gente boa. Acho que até vou me candidatar a vereador. Que inferno? Não, não. Isso deve estar errado. Certamente não. Quando a gente faz isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Cada vez que você olha para a palavra dele e não quer crer nela, você chama Deus de mentiroso. Deus, ele jamais vai aceitar aqueles que se rejeitam a crer nele. E Deus vai aceitar pessoas como Abraão, que creram e confiaram nele. Não porque Abraão fosse alguém especial. Não porque ele fizesse coisas que nós não fazemos, ou não podemos fazer. Mas é porque ele creu em Deus. Continuando a leitura então. Versículos 9 a 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão estendeu o tecido, abriu a cesta e fizeram um piquenique. É isso? Não. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Está tudo sendo preparado. Depois de 3 dias de espera, o cenário está sendo preparado. Ele amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Aqui está a cena. Havia algum escape para Isaque? A faca estava levantada em direção a ele. Tinha como ele escapar? Bom, nos filmes de ação hoje tem, né? Com o ombro ele consegue tirar a faca do outro. Mas isso é fantasia. Não havia como escapar. Ele estava amarrado, deitado e uma faca em direção a ele. Deus mandou Isaque ser sacrificado e não havia mais escape para ele agora. Quando a arca foi fechada por Deus, existia ainda algum escape? Alguma oportunidade das pessoas entrarem? Uma vez que Deus fechou a porta, quem estava fora, estava fora. Quem estava dentro, agora estava dentro. Protegido por Deus. Nenhum dos dois podia mudar de posição. Existia alguma escapatória para as pessoas de Sodoma e Gomorra quando elas começaram a ver que estava tudo sendo destruído? Nenhuma. Deus salvou Noé e a sua família. Não havia escapatória, mas Deus salvou Noé. Ló também não teria escapatória, mas Deus salvou Ló. E da mesma forma, como esses dois, o único que poderia salvar Isaque, somente Deus. Só ele poderia salvar Isaque, com a faca em direção a ele. Existe alguma forma que nós possamos nos salvar da morte, do castigo eterno? Será que a gente pode se salvar? Pessoal, Deus vai te castigar todo o pecado. Ninguém pode escapar dele. E somente Deus pode trazer algum tipo de escape. A arca não foi ideia de Noé. Foi plano de Deus. O plano veio pronto. Deus é que tinha um plano de salvação. Em Sodoma e Gomorra, Deus tinha um plano para tirar Ló de lá. E agora, só Deus poderia ter um plano para isso. Então, vamos ver como Isaque se sai dessa, se Deus realmente o salva. Vocês podem ver aí, talvez depois, com a imagem que eu tenho ali, vocês podem ver que o Isaque é um ancestral do Guilherme. O Guilherme é muito parecido com o Isaque. Vamos ler então versículos 10 a 12. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas é uma palavra muito poderosa na Bíblia. E de forma geral, né? Muito poderosa. Um caminhão capotou, mas ninguém se feriu. Tá vendo? O mas pode mudar a tragédia. E aqui o mas muda a tragédia. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu,
Abraão! Abraão! Não deve ter sido Abraão, não faz isso. Não deve ter sido assim. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Deus salvou Isaac, pessoal. Deus salvou Isaac do próprio sacrifício dele. Mas a questão é, era necessário ainda um sacrifício? Se ele não seria sacrificado, então quem seria? Estava tudo pronto para o sacrifício. Vamos ver que forma Deus providenciou de sacrifício, no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Deus fez um carneiro, ficar preso pelos chifres. Vocês sabem por que ele ficou preso pelos chifres, não pela pata, e não pelo rabo? O rabo é muito curto. Mas pela alguma pata, ou pelo pescoço. Por que pelos chifres? Como? Precisava ser perfeito o animal? Mas se fosse pela pata, ele não ia ser perfeito, né? Ele podia se machucar, exatamente. Se esse animal fosse preso por qualquer parte do seu corpo, ele poderia se machucar. E nenhum sacrifício imperfeito é aceito. Somente o perfeito. Um animal em perfeito estado, saudável, forte. Então ele foi preso pelos chifres para realmente não se machucar e ser alguém, um substituto perfeito, um sacrifício perfeito, em relação, nesse caso, né, como animal, no lugar de Isaac. Então Deus, ele aceita o que é perfeito para um sacrifício. E ele enfatiza isso, depois a gente vê mais adiante, quando ele dá as leis ao povo, que todo sacrifício precisava ser um animal perfeito. Nenhum animal com defeito, nenhum animal até com manchas pelo corpo, né, algum tipo de doença, nenhum animal. Imperfeito é aceito a Deus. O sacrifício precisa ser perfeito. Então Deus providencia esse sacrifício, e isso nos mostra uma coisa em relação a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para salvar a quem não pode se salvar. No lugar de Isaac, quem foi morto aqui foi um carneiro. Vamos ver como continua o texto. Os versículos 14 e 19. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Esse lugar aqui foi chamado de Jeová Jiré. Isso que quer dizer o Senhor proverá. Na nossa tradução em português na Bíblia, a gente tem a palavra Senhor. E nós vamos entender por que Senhor, por que aqui está Jeová, se é Senhor. Quem está certo? O certo é Jeová. Nós vamos entender por que esse nome. Porque esse é o nome dado a Deus. Então, Jeová Jiré significa Deus proverá.
Esse foi o nome dado àquele lugar. O que Deus proveu nesse dia aqui? Deus proveu um substituto. E Abraão estava crendo em Deus, que haveria também um substituto. Haveria um libertador, que salvaria toda a humanidade. Conclusão da noite de hoje. Nós não podemos imaginar a dificuldade dessa prova que Abraão enfrentou. Nós podemos ver aqui nesse texto que Deus recompensou a fé dele. Ele providenciou um meio para Isaac ser salvo. Nem necessário foi dele ser morto, né? Deus providenciou um meio. Então, mesmo tendo sido uma prova tão difícil, Deus foi gracioso com Abraão. Nem necessário tirar a vida do próprio filho. Trouxe um substituto. E com isso também a linhagem do libertador, ela foi preservada. Nós também vimos que nós podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus, Ele é confiável e Ele é confiável completamente. Nós podemos confiar que Ele vai cumprir as suas promessas. As que Ele fez a Abraão, as que Ele fez a nós em tantas outras partes da Bíblia. Deus é digno de toda a confiança. E Ele nos mostra que é digno de toda a confiança através da Bíblia, quando Ele cumpria as suas promessas. E nas nossas vidas também, quando a gente presencia as promessas de Deus serem cumpridas. Então vamos às perguntas. Por que Deus podia dar um filho a Sara e Abraão, apesar de ter ele 100 anos e ela 90? Porque nada é impossível para Ele. Ele dá vida a todas as pessoas. Ele podia dar vida para Isaac. Que autoridade tinha Deus para mandar Abraão oferecer Isaac como sacrifício? Quem Deus pensava que era? Deus. Que autoridade ele tinha sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Isaac? Por que toda? Porque eles pertencem a Abraão. A Deus. Abraão e Isaac pertencem a Deus. Abraão achou que Deus tinha mudado de ideia quanto a Isaac ser o pai de uma grande nação e o antepassado do libertador? Ele achou isso? Não, ele não achou isso. Ele agiu com fé. Ele sabia que Deus ia cumprir. Não estava duvidando, achando que Deus enlouqueceu, né? O que Abraão achou que Deus poderia fazer? Ressuscitar. Mesmo que o filho fosse morto, Deus sabia que ele podia ressuscitar. Mesmo ele não tendo visto alguém sendo ressuscitado. Ele sabia que Deus tinha esse poder. Uma vez que Isaac estava amarrado e sobre o altar, ele poderia se salvar? De maneira nenhuma. Existe alguma maneira pela qual uma pessoa possa salvar a si mesma da pena de morte e do castigo eterno que merece por seus pecados? Alguém pode se salvar? A Bíblia nos mostra enfaticamente que não. Quem salvou Isaac da morte? O próprio Deus. Isaac? Abraão? O carneiro lá? Não. Foi Deus que salvou. Quem mais poderia salvar Isaac da morte além de Deus? Eu falei aqui antes. Tinha outra pessoa que podia salvar. Quem era? Ninguém. Ninguém podia salvar ele. Somente Deus. Pergunta 9. Como Abraão providenciou um sacrifício para tomar o lugar de Isaac? Como é que ele providenciou isso? Ele não falou para Isaac, mas ele levou junto um carneiro e deixou preso lá. É isso? Não, ele não providenciou nada. Deus providenciou. Deus, Jiré. Deus providenciou. Por que o carneiro ficou preso pelos chifres? Não se machucar. E se ele se machucasse daí? Qual o problema? Não seria aceito. Teria que ser perfeito. Por que Abraão chamou o lugar onde Deus proveu o carneiro de Jeová Jiré? Porque
Deus providenciou naquele lugar. O que mais nos mostra em relação a esse nome que foi dado, Jeová Jiré? Deus proverá. O que Deus proveu? O substituto para a salvação. Sempre que lembrarmos essa palavra Jeová Jiré, Deus proverá, Deus provedor, provedor de salvação. Lembre-se disso. Então, Ham Shir continua em hebraico.